Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadernos de 1943, capítulo 139, 7 de outubro de 1943. Jesus diz: Ó tu que choras, porque a separação te é dolorosa e te parece total. Pensa no que Jesus te disse e verás que essa separação não é total e que a dor diminui. Então ele está falando para ela disso porque ela está chorando a morte da mãe que acabou de morrer, né? Meu apóstolo diz uma palavra inspirada, que geralmente recebe um significado referindo-se apenas à vida na terra, mas tem um amplo mais, né? Tem um mais amplo e profundo revelação, mas tem uma mais ampla e profunda revelação que exponho a todos vocês, filhos que choram, todos vocês enlutados, né? Estão enlutados, com luto, que sofrem pela morte de um de seus entes queridos. Ele ou ela, o ente querido que agora está morto, não se alimentou do meu sangue e da carne, que se tornou pão para os homens? E se eles se alimentaram disso, a virtude do sangue e da carne do seu Salvador não permanece neles mesmo além da morte? E o que a morte humana faz com relação ao espírito sobre-humano? A pequena morte talvez tenha o poder de separar partes dos meus membros de mim, que vivem eternamente, só porque morreram na terra? E talvez não vivas em mim, constituindo aquela parte do meu corpo místico que vive na terra? Essas verdades não são indiscutíveis? Sim, eles estão. Mas as pessoas hoje em dia, né, parece que não acreditam de verdade, tá? Hoje em dia é assim, as pessoas, elas acreditam firmemente numa coisa que é confirmada na mídia, em todos os momentos, novelas, filmes, então assim, séries, qualquer coisa que tenha na mídia, notícias, tudo, se eles lembram, mas ela morreu, mas está com Deus. Morreu, mas a vida é eterna. Então, como na Terra não tem mais essa visão, não se fala dessa forma, só fala da vida da Terra e não fala mais de eternidade, né, eles não querem tocar nesse assunto espiritual após morte. Como não é falado disso, o ser humano, né, ele esquece, tá? Ele esquece plenamente. Então, para lembrar ele, precisa de um padre, precisaria de um conselheiro espiritual para lembrar essa pessoa. Aí os psicólogos, aonde vão essas pessoas, precisavam, às vezes tem que usar desses métodos espirituais para poder ver se ajuda o seu paciente, porque se não tiver, né, fé na vida espiritual, na vida após a morte, muitas pessoas ficam desesperadas porque perderam um ente querido, né? Mas aí eles pensam, mas não é o inferno, saber que vai para o inferno que faz a pessoa ficar desesperada? Sim, isso faz uma pessoa ficar desesperada, se ela acredita plenamente no inferno, né? E nos dogmas todos, né? Mas se essa pessoa, ela simplesmente acredita que aquela pessoa morreu e nunca mais ela vai ser vista, ela também sente desespero. Já que aquela pessoa evaporou porque ela não acredita mais na vida eterna, de que ela nunca mais na vida dela, ela vai ver aquela pessoa, nunca mais. Se ela não tem essa visão da vida eterna e não lembra disso, porque nos veículos de comunicação não se lembra disso para ela, e só fala que, né, e aí as pessoas com quem ela convive só falam do hoje, do agora, né, vamos agora, vamos tal. E aí ele fala assim, sua mãe onde está? Ai, a minha mãe morreu. Então, nossa, então você tá sozinha no mundo? Sim, tô sozinha no mundo. Então, assim, as pessoas falam dessa forma mesmo, né? Falam dessa forma hoje em dia. Então, aí a pessoa vai pensando, tô sozinha no mundo, não tenho ninguém a quem recorrer. Minha mãe, que mais me amava, morreu.
Agora, quem vai me amar? Então, esse pensamento é desesperador para muitas pessoas. Por isso que hoje em dia tem suicídio, né? Hoje em dia tem o desespero, né, a pessoa fica com depressão, a pessoa abusa de álcool, de drogas, para poder esquecer a dor que está sentindo e tudo mais, por causa de não se ter mais valores, sendo divulgados valores, né, cristãos para as pessoas da vida eterna. Então é muito perigoso isso que a gente tá vivendo hoje em dia, tá? Ele ou ela, que agora está morto, não se alimentou do meu sangue e da carne que se tornou pão para os homens? E se eles se alimentaram disso, a virtude do sangue e da carne do seu Salvador não permanece neles, mesmo além da morte? E o que a morte humana faz com relação ao espírito humano? A pequena morte talvez tenha o poder de separar partes dos meus membros de mim, que vivem eternamente. Não, ele não está afirmando, ele está perguntando, né? A pequena morte talvez tenha o poder de separar partes dos meus membros de mim, que vivem eternamente, só porque morreram na terra? É uma pergunta. E talvez não vivas em mim, constituindo aquela parte do meu corpo místico que vive na terra? Essas verdades não são indiscutíveis? Sim, eles estão, né? Elas são verdades indiscutíveis, mas que não são mais entregues às pessoas. E por que hoje a mídia não fala dessas coisas? Você sabe por quê? Porque tem um poder, né, que está regendo essas mídias, que pagam o salário dessas mídias, que investem nesses veículos, os donos do poder, os donos do dinheiro, as organizações. Elas não querem que o ser humano se preocupe com o além-terra, tá? Eles querem que o ser humano viva o hoje, né? E viva o agora, né? Gastando o seu dinheiro, trabalhando muito para conseguir as coisas hoje, para comprar cada vez mais, para ter, né? A finalidade é o lucro, tá? Os grandes poderosos, eles são os donos das farmacêuticas, eles são os donos de todos os meios de produção de coisas muito, né, necessárias para a vida humana. Eles são donos de supermercados, eles são os donos, né, de tudo, eles estão por trás de tudo, financiando todas as coisas. Então, eles financiam essa parte toda, né, e aí as pessoas ficam refém deles de uma certa forma, dependentes deles, porque elas vão comer, elas precisam e tal. Então, não tô falando do empresário, dono do supermercado da sua cidade, não tô falando dessa pessoa. Eu tô falando de organizações governamentais, organizações riquíssimas que estão por trás, investindo em tudo, tá? Elas que pagam os bancos, elas que são os donos dos bancos que vão ajudar esse supermercado, tá? Mas só que daí, a mídia que é responsável, né, justamente para iluminar, entre aspas, as informações, trazer as informações em todos os âmbitos, né? Eles pagam para não ter para poder não pôr mais essa realidade do além-morte. O além-morte. O que vai acontecer após a morte? Eles querem que as pessoas vivem na Terra. Eles são plenamente focados numa não espiritualidade, mas numa visão filosófica humana. Fazer o ser humano que está na Terra, né, ser responsável sozinho por tudo que acontece aqui. Tá? Eles não querem que se coloque responsabilidade em nada além deles mesmos. Então, essas pessoas querem que as pessoas se responsabilizam sozinhas pelos atos que elas fazem. E assim, não se fala dessa coisa, vai pro céu, não se fala disso, né? Vai pro inferno, vai não sei o que. Isso é a igreja que é responsável de ensinar. Então, aí a Bíblia tem todo esse elemento, a Bíblia, ela tá sendo muito caçada por causa disso, tá? Logo, eles vão tirar as Bíblias de circulação ou vão proibir delas serem impressas, com certeza. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses tempos de hoje, ou eles vão atualizando a Bíblia e mudando algumas coisas na própria Bíblia, né? E aí a gente tem que estar firme a palavra de Deus na nossa mente, porque se a gente for ler Bíblias depois, que já estão contaminadas, a gente pode não ter os elementos mais, né?
Por isso que os nossos filhos têm que ter as nossas Bíblias antigas de herança, né? Temos que ter Bíblias antigas de herança para dar para os nossos filhos. É muito importante guardar as Bíblias, nunca deixar perder nenhuma Bíblia, porque pode ser que as Bíblias podem ser alteradas e algumas verdades importantes, principalmente essa parte de céu, de vida eterna, pode ser cortado. E para as pessoas não acreditar nisso e não ficar esperando, né, de uma força superior à salvação, né? E aí, quando a pessoa fica esperando alguma coisa de além, do além mundo, né, de Deus, fica esperando em oração, ela está deixando de trabalhar, ela está deixando de gastar, ela está deixando de consumir os bens que eles estão fornecendo, tá? Então é muito importante. É isso que a gente tem que entender o que está acontecendo hoje em dia no mundo. Não é mentira isso, tá? Porque os próprios padres, eles também já estão percebendo essa corrente do mal que está por trás, né? Que é o próprio demônio, o anticristo. Os precursores do anticristo, como Jesus disse, né? São os precursores do anticristo. E, continuando aqui. E há uma grande morte ser temida, e uma grande morte ser temida, aquela que verdadeiramente leva seu parente, seu cônjuge, seu amigo para sempre. Essa que deve ser temida, a morte eterna, a morte muito grave, que é do pecado, com o pecado, a alma com o pecado mortal. A grande morte, isto é, a danação da alma, né, a condenação da alma, que realmente separa de mim as células do meu corpo místico, que caíram presas da gangrena de Satanás. Mas para aqueles que morreram em meu nome, e que alimentaram em si mesmos a vida do Espírito com o alimento eucarístico, que não perece e que é sempre preservação da morte eterna, não, para eles não há nada para chorar, mas somente para se alegrar, porque saíram do perigo de morrer para entrar na vida. Pensa, que é muito difícil para quem se alimentou de mim ser irmão de Judas, semelhante a ele, para quem o meu pão não era a vida, mas a morte. Segundo a sua capacidade de assimilação espiritual, o meu pão, ou seja, eu mesmo, me fiz comida para dar aos homens, a força para conquistar o céu e o dinheiro para entrar nele. Dar-lhes-á uma entrada mais ou menos rápida no reino da glória. Mas nos 99% dos casos sempre dá a salvação da alma. Então, por isso, não chorem. Pais sem filhos, cônjuges sem cônjuges, órfãos sem pais, não chorem. Quanto à mãe do Evangelho, eu que nunca minto, digo-te, não chores. Acredite em mim, eu te restituirei o ser que ama, e te restituirei em um reino onde a tristeza não existe mais. A triste morte da terra não tem acesso, e onde a horrível morte do espírito não é mais possível. Não chore, que essa esperança, que é a fé, desça sobre todos vós e a minha bênção. (8 de outubro de 1943, capítulo 140). Jesus diz: a minha misericórdia é tão infinita que opera prodígios cuja força e forma só vereis na outra vida para conquistar o maior número de almas na ressurreição da carne em Cristo. Não quero que você, marcado com o meu nome, morra para sempre. Eu quero ressuscitar você. Eu morri para poder ressuscitá-lo. Apertei meu sangue de minha carne como um cacho prensado para poder ressuscitá-lo. As gotas do meu sangue estão em vocês e anseiam por voltar ao coração de onde vieram. Repito o que disse ontem. Poucos são aqueles em quem meu sangue não dá aquele mínimo de méritos, não por causa do sangue, mas por sua receptividade a ele, capaz de salvar a alma. Os Judas não são a massa, porque muitas vezes, depois de uma vida infame, vivida por um corpo em que a alma foi mantida cativa, há um triunfo da alma sobre a matéria, com o fato de que na última hora ela anima nos umbrais da morte, que liberta o espírito da carne e volta-se para Deus, de quem guardou a memória e nele se refugia.
E acredite, na verdade, basta um piscar de olhos de amor, de confiança e de arrependimento, para que o banho dos meus méritos desça sobre o pecador e o leve à salvação. Minha justiça não é a sua, e minha misericórdia é muito diferente da sua. Quando o número dos salvos pelo meu amor de misericórdia for visto, as virtudes do Cordeiro serão proclamadas com voz de júbilo por todos os espíritos vivos em seu reino, porque vocês são salvos pelo Cordeiro que se deixou sacrificar por vocês. E se os que sempre viveram nele e nele, a ponto de não saberem o que significa, o seguem cantando o cântico conhecido apenas por eles, os salvos por sua misericórdia. Na última hora terrena, prostrados em adoração de amor, o abençoarão para sempre, porque ele é duplamente salvador para eles, salvador da justiça e salvador do amor. Pela justiça ele morreu para te limpar em seu sangue. Por amor te dá o seu coração aberto para te acolher ainda feia de pecados e te purificar no fogo de seu amor quando, morrendo, invocares aquele que te ama e que te promete um reino. Então, tá vendo? Jesus confirma aqui que ele salva todo mundo, né? Salva bastante mesmo, né? Muitas pessoas que se arrependem, né? Muitas pessoas que não estão felizes pela vida que estão levando e que aceitam, né, o sangue de Cristo, que aceitam a salvação de Cristo. Então, muitas pessoas, para ir para o inferno não é simples, tem que odiar muito a Deus, tem que ser uma pessoa que odeia muito a Deus, que não sente nenhum remorso e arrependimento dentro de si, que nega realmente a Deus, assim, escancaradamente, querendo o mal mesmo, sabe? Querendo, desejando mesmo a morte eterna, desejando estar longe de Deus, não quer ficar com Deus. E quem quiser ficar com Deus, qualquer pessoa que dentro do seu coração durante a vida, né, aspira por Deus, mesmo que não tenha condições, às vezes, de ir numa igreja, né, ouviu falar que tem uma igreja, que tem uma fé, mas nunca teve a chance de conhecer, mas dentro de si fala, eu queria algo melhor para mim, eu queria uma vida eterna, né, eu queria, né, não queria estar presa nessa situação, não queria estar fazendo isso de mal para eu sobreviver, né, para eu sobreviver eu tô tendo que me prostituir, eu não queria isso, fazer isso com o meu corpo. Então tudo que acontece na Terra são coisas muito, né, cruentas. São coisas que Jesus também viveu, né? E ele não se prostituiu, tá? Mas ele morreu por essas coisas cruentas que a pessoa às vezes faz, mas ela não gostaria de estar fazendo. Mas é por uma obrigação que ela está fazendo para salvar, né? Para sobrevivência. E a sobrevivência quer dizer vida, eu quero sobreviver. Então, estou aqui fazendo algo errado para sobreviver. Mas a alma, Deus vê lá dentro uma alma cativa, uma alma presa num corpo de morte, né? Num corpo preso ao pecado. Mas uma alma que gostaria de voar, gostaria da salvação, gostaria de algo mais, não queria estar ali. Então isso é muito importante. Isso pesa muito, muito para Deus. Você não tem ideia como pesa esse sentimento da alma. E quando ela morre, ela recebe uma hora de verdade, né? E ela percebe. Então, eu realmente odiei a minha vida de pecado, eu odiei essa vida de pecado, não era isso mesmo que eu queria. Então, aí Jesus falou, então vem para mim, agora é a hora de você se libertar, alma, vem para mim, essa vida que você levou foi expiatória, vem para mim, não foi uma vida para poder te prender na morte, é uma vida para te livrar da morte, porque é uma vida, né, Jesus ele fez a dor, a cruz, né, qualquer coisa, né, até essa vida de dor que a pessoa está vivendo, que não gostaria, que parece que ela está se divertindo, não, ela não está se divertindo, não, no fundo, lá da alma dela, ela está presa, a alma está presa, está cativa, numa situação que ela não tem o que fazer, não tem como sair dali, né? E o demônio acha que ganhou, mas não ganhou nada, porque toda dor que tem na terra é expiatória, ela é salvadora. Toda condição, né, assim, de dor, de trevas, toda condição de ignorância são prisões, que a alma está presa, né, cativa dentro de um corpo.
Aí, Jesus, ele já morreu por tudo isso. Ele já colocou sobre ele toda essa condição, fazendo com que quem viva na mesma condição que Jesus viveu na hora da paixão, qualquer pessoa que sinta que foi presa na lama lá da torrente de Cedron, como Jesus representou todas as lamas que as pessoas estão envolvidas. Então, Jesus, ele dá os méritos dele para que essa vida corporal que nós tivemos seja uma vida de salvação, seja a cruz. Todo mundo está na cruz, todo mundo está na cruz. Mas só que só vai para o inferno a pessoa que nega isso, que odiou a Deus por viver trancada numa cruz. Então, a alma que odiar a Deus e se revoltar na hora da verdade e falar assim, não acredito. Eu odeio você porque você me deu essa vida na terra. Eu te odeio por eu não poder ter vivido, porque a minha vida na terra não foi do jeito perfeito, foi um horrível. Eu tenho muito ódio de tudo o que você que permitiu viver isso. Você, Deus, você. Eu não quero você. Você é um monstro, você é um mal. Você que permitiu a minha vida ser uma cruz. Eu queria ter conquistado isso, eu queria ter... Mas a vida na terra acabou, agora você vem para mim, vem comigo. Vai ter a hora da verdade. E a pessoa que tem muita raiva, muito ódio de Deus desde a terra e depois continua tendo ódio depois, é essa que pula no inferno. Mas mesmo assim, é difícil, entendeu? Às vezes essa pessoa, ela no fundo, ela tem uma alma que quer ser salva, que quer a salvação. Então, Deus conhece quem quer a salvação. Então, é muito importante entender como que funciona, a visão. Nós aqui na Terra vivemos cruz. Jesus fala constantemente, cruz, 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 cruz. É vida de cruz. Cruz. Não estou falando para você, o pecado é cruz. O pecado se formou, se tornou cruz. E só é pecado, desobediência, rebeldia, quando a alma está envolvida nisso. Quando a alma deseja, quando Deus vê a alma gangrenada. Entendeu? Quando ele vê que a alma está realmente, porque uma prostituta, ela pode fazer aquilo, mas a alma dela, no fundo ela tem fé em Nossa Senhora, ela gostaria de sair daquela situação. Ela está pedindo para Deus um dia um marido bom que possa tirar ela da situação e tal, tal, tal. Entendeu? E ela está presa numa situação porque de repente alguém ameaça ela que ela não pode sair disso, porque não sei o que lá, porque é uma vida muito difícil. Mas Deus está vendo lá o que tem lá dentro. Agora, se é uma pessoa, que se revolta, e aí, entendeu? Ela começa a se unir com Satanás. Aí, quando se une com Satanás conversa com essa alma e fala, vamos trabalhar para mim, você vai trabalhar para mim, porque não existe Deus. Ele vai falar, não existe Deus, não existe fé. Ele vai matar a fé dessa pessoa em Deus e vai colocar na cabeça dessa pessoa que Deus é um monstro, que Deus fez você para você, para você ser uma prostituta. Então, venha trabalhar comigo, seja uma outra coisa. Vamos trabalhar levando almas para mim, traz almas para mim. Então, assim, essa pessoa, às vezes, ela cai nas mãos de Satanás e acredita nisso mesmo. E a alma dela fica realmente com rebeldia contra Deus. Ela realmente blasfema contra Deus, odeia a cruz, odeia toda a cruz. E quem odeia a cruz vai se perder. Quem odeia a vida na terra vai se perder. Quem odeia totalmente. Mas, Aline, se é uma cruz, a pessoa sofre por isso. Mas ela, entendeu? Na hora lá que ela for, na hora da verdade, Deus vai falar que toda a vida dela foi uma vida de salvação, porque foi cruz. Então, entendeu? É muito importante ela ter uma referência boa dessa vida que ela levou na terra. Independente de ter sido ruim, porque foi cruz. Mas ela tem que ter uma resignação a essa realidade. Entendeu? Eu mereci. Tem que ter humildade para se aproximar de Jesus. E quem não tem humildade e tem soberba, é o perigo de se perder depois na hora da verdade, na hora que liberta a alma do corpo. É essa que tem perigo de se perder. Mas há a alma humilde que fala, tá bom, eu vivi essa tragédia na minha vida, mas eu sei que foi eu que escolhi, eu mereço. Eu escolhi, eu poderia, meu pai e minha mãe me deu conselho, eu poderia ter, ido em outra direção, entendeu? Tem toda uma realidade de arrependimento, de entender que ela mereceu, que ela escolheu o caminho errado.
entendeu? Que não foi obrigada a entrar nessa vida, porque ela teve opções, Deus mandou opções para ela, e ela foi na direção errada, achou, foi no mais fácil. Mas aí ela depois se arrepende, tem um arrependimento. Então a alma humilde, ela é salva. Mas a alma soberba, que joga na cara de Deus, que fala que foi uma vida terrível e foi culpa dele, esse é o problema. Se ela não se arrepender, se ela não mudar o pensamento dela em vida para chegar no momento da morte e dizer, eu mereci. Eu realmente mereci, eu realmente fui dura de coração, eu realmente não entendia as suas mensagens, os conselhos dos meus pais, os conselhos das pessoas. Você me mandou pessoas para me falar comigo, eu não ouvi. Então, tem muitas coisas que acontecem na Terra que faz essa pessoa voltar a humildade necessária para ser salva. Então, é muito importante entender isso, tá? É uma conversa muito longa esse assunto aí, mas devagarinho a gente vai entendendo, amém? Estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós.